Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está muito feliz aqui depois desses recados que vocês já ouviram. A gente não precisa assustar que é algo do nada, né? Parece 4 pessoas aqui, mas eu tenho certeza que vai ser algo muito legal. Nosso desejo para esse momento agora, né? Existe uma mensagem, quem acompanha o nosso canal com certeza vai lembrar que o Vitor pregou, que chamava Mensageiros da Esperança. Lembra dessa mensagem aí? Lembra? Lembro, com certeza. Essa mensagem marcou a nossa vida. E uma das coisas que o próprio título, né, dessa mensagem é bem sugestivo e já nos deixa claro que o ministério que nos foi dado é o ministério da reconciliação, que traz esperança. Então esse quadro aqui, se é que pode chamar, se é um quadro, enfim, nós podemos chamar de Mensageiros da Esperança. Acho que acredito num meio de caos, no meio de medo, insegurança, ansiedade, né? Muitas pessoas estão vivendo isso nesse exato momento. Então a gente quer conversar aqui com uma mesa. E a gente quer te convidar para participar dessa mesa. Então, de verdade, sinta-se agora sentando aqui numa cadeira com a gente, participando dessa mesa. A gente quer conversar com você e te lembrar de que no meio de tudo isso que você possa estar vivendo, existe esperança, assim como no nosso dia a dia. Obviamente que também vivemos coisas nessa quarentena, e isso que nós vamos compartilhar um pouquinho aqui nessa noite, nesse dia, né? Enfim, independente do horário que você está assistindo. Mas a gente quer lembrar você de que existe graça também na sua vida. Uma das coisas mais maravilhosas que a Bíblia diz é que quando nós aprendemos a reconhecer a graça de Deus em tudo, nós caminhamos para um caminho de maturidade. Então, mensageiros da esperança, das boas notícias aí. Tá bom? Vamos lá, Tico, conta pra gente aí um pouquinho de como que tem sido essa quarentena, o que você viu de boa notícia em meio a tudo isso. Fala pra gente aí, sei que só tem boa notícia, né? Com certeza. Acho que algo que todo mundo está aprendendo muito é como lidar, principalmente com as pessoas que a gente mais ama. Porque a gente nunca ficou, mesmo quando a gente está de férias, né, a gente nunca ficou tanto tempo, por exemplo, com as nossas esposas. A gente nunca ficou tanto tempo com os nossos pais, quem é solteiro. Então, na verdade, essas pessoas são as pessoas que a gente mais ama. E aí, quando você tem esse convívio... Tem gente que assustou, tem gente que chegou em casa, teve que ficar na quarentena, assustou, falou, não, nem sabia que você morava aqui. Teve muita gente nem que se encontrava, isso, né, por causa dos horários, mas eu acredito que uma notícia boa que a quarentena traz, que na verdade Jesus traz na quarentena, é que a gente está aprendendo a amar e a conviver com as pessoas que a gente mais ama. Mais ainda do que antes. Então, aquilo que a gente já achava ser... eu conheço 100% da minha esposa. Na verdade, eu conheci muito mais do que eu já conhecia nessa quarentena. Então, conheci também muito mais dos meus pais. Fiquei muito mais próximo dos meus pais por telefone. Então, eu acho que essa coisa dessa proximidade com as pessoas que a gente mais ama, forçadamente, é algo bom. E o que eu tenho de boa notícia, o que eu tenho tentado falar para mim todos os dias é pegar o exemplo de Paulo, né? Quando Paulo é preso, ao invés dele ficar ali como só mais um presidiário, como só mais alguém que foi preso e não posso fazer mais nada, porque estou preso, estou impedido de fazer alguma coisa. Não, Paulo ele continua o ministério dentro da prisão. Então, se hoje nós estamos dentro de casa ainda, ou então se nós estamos aí nesse regime semiaberto, né, será que a gente pode dizer assim, aproveite esse tempo. Aproveite as pessoas que tem dentro da sua casa, conheça mais ainda elas, aproveite a ter mais paciência ainda, aproveite a entregar para elas algo que talvez elas nem conheciam de você, sabe? E continuar fazendo assim como Paulo continuou. Então Paulo ele escreveu cartas maravilhosas que a gente tem hoje na Bíblia que lê preso. Então com certeza o relacionamento de todos nós vai sair, a gente está sendo esticado. Essa é a boa notícia, a gente está sendo esticado. Aquilo que parece ser uma crise, aquilo que parece ser até um problema dentro da sua própria casa, na verdade é algo que está te esticando e que quando isso acabar, você vai entender que você está no lugar certo, com as pessoas certas, né? E vai poder abraçar de novo. O legal, Tico, que você está falando de intensidade nos relacionamentos, e sem dúvida nenhuma, é o que a gente está vivendo mais nessa quarentena, intensidade nas relações, né? Pessoas agora vivem 24 horas juntas e obviamente que junto com essa intensidade nas relações, ela começa a gerar o acréscimo de demandas, né? Começa a ter mais demandas dentro de uma relação, seja ela homem e mulher, seja ela pai e filho, as demandas aumentam. Mas aí existe uma boa notícia falando dessa questão da paciência, que eu me lembro que o Evangelho ele é tão belo exatamente pelo fato de, quando a maior demanda apareceu para a humanidade, existiu a provisão.
Então, a boa notícia dessa quarentena, eu falo por mim, dentro do meu casamento, por exemplo, eu tenho aprendido muito dentro de uma relação intensa que gera mais demanda para que eu faça, né? Você está ali o dia inteiro, então você começa a ter demanda toda hora, e você começa a ter expectativa toda hora. Tem que caçar coisa para fazer, né? Exatamente, começa a caçar e tal. E aí, de repente, essa intensidade na relação pode começar a gerar algum tipo de atrito, mas sabe onde o atrito acaba? Quando você é a provisão daquilo que você exige. Então a boa notícia dessa quarentena é que relacionamentos vão sair muito mais maduros e fortalecidos, porque eles entenderam que agora numa relação de plena intimidade, que pode existir talvez uma tristeza de algo que a pessoa fez, me dá a oportunidade de, mesmo sendo algo contra mim, eu poder fazer por ela o que Jesus faria. Então é lindo, né? Na relação íntima de Deus com o homem erra. Quando o homem erra, Jesus vence na provisão. Então isso é muito louco. As relações certamente estão sendo esticadas e amadurecidas para um novo patamar. Eu posso dizer, tenho muito ainda a crescer como marido, sou bem recente. Você faz quanto tempo, Tico? 6 meses só. 6 meses. Eu vou fazer 1 ano em outubro. O Tico está quanto tempo? 2 anos. Felipão já está uma cara. 7 já. 7 anos. Mas nesse quase 1 ano que eu tenho vivido de casamento, eu posso dizer que essa quarentena, ela esticou de uma forma absurda de eu ter que engolir às vezes coisas, porque eu sei que se eu falasse, eu não seria a provisão que eu deveria ser. A gente foi muito afiado, né? Muito afiado pelas nossas esposas, com certeza. E afiamos também. Uma coisa que é interessante é que quando Jesus aparece, a humanidade espera uma demanda, né? E ele vem com a provisão. É isso. É interessante que falando sobre relacionamentos, né, dentro de casa, até indo um pouco além, os relacionamentos fora de casa, ainda que nessa pandemia a gente está em isolamento social, mas, por exemplo, eu vou ao mercado, e aí eu faço minhas contas lá, amor, isso aqui não vai dar esse mês, vamos, segura aqui, beleza, a gente vai ao mercado, e aconteceu inclusive essa semana algo interessante, que a gente foi ali, né, certinho, beleza, sem problema, mas aí de repente aparece uma senhora, e a gente estava colocando as compras no porta-malas e aparece uma senhora e fala assim, olha, vocês não têm de repente alguma coisa aí para ajudar na minha casa? E eu vou falar bem a verdade, eu fiquei morando no Rio 5 anos, e no Rio, cara, eu já tomei tanta malandragem, sabe, gente que está pedindo, mas na verdade não precisa, enfim, eu acabei ficando um pouco blindado com essas coisas, sabe? E aí foi interessante que aconteceu isso essa semana e é como se a compaixão pelas pessoas brotasse novamente, sabe? Como se a compaixão pelas pessoas, a empatia pelas pessoas brotasse novamente. E aí então a gente tinha umas reservinhas de dinheiro, a gente deu para ela, pegamos o nome, e legal que era uma senhorinha, cara, assim com muita, enfim, jeito de trabalhadora, honesta, enfim. Mas eu disse para ela assim, olha, ela começou a contar os problemas, né? Eu falei assim, olha, isso vai passar, isso é uma estação, isso vai passar, a verdade é que tudo que está debaixo do sol vai passar, né? Nós sabemos que as coisas invisíveis jamais passarão. E aí então esses simples atos, né, de compaixão, de dizer, olhar nos olhos dela, né, que eu só via os olhos, né, estava de máscara, mas falar para ela, isso vai passar, né? E a gente quer te ajudar, foi de verdade assim. Os nossos olhos, num momento como esse, ficam mais sensíveis ao essencial. É isso. O essencial começa a ter outro valor para a gente, né? É incrível, né, mano? Eu mesmo comecei a fazer um estudo com meu pai de semana, né? Ainda preciso até voltar, mas eu tenho feito com ele de forma... toda semana a gente tem conversado um pouco sobre a Bíblia, enfim, sobre Jesus. E coisa que eu não fazia dentro da minha rotina, da correria que nós tínhamos, né? Então o essencial ganha outro valor, né? Perfeito. E só para concluir, Jesus sempre era movido de íntima compaixão e de repente acontecia algo. E a verdade é que assim, não é sobre o que você tem. Às vezes a gente, eu não tenho nada para dar para o próximo, enfim. Mas às vezes os simples atos de você estar, porque generosidade não é dar, não é simplesmente dar, mas é quem nós somos. É o simples estar nosso, o nosso tempo, sabe? Olhar nos olhos, enfim. Demais. Ti, conta pra gente
uma boa notícia. Eu sei que você tem uma incrível. Conta pra gente. Essa semana aconteceu algo que me fez lembrar. Eu, quando era criança, eu já mudei de. Gente, quem gostou do visual do Tinovo? Cortei o cabelo. Gostou? Eu gostei. Ó, Gostei. Top, ganhou acho que uns 10 anos, filho. Eu tô cortando em prestações. Na próxima vez assim. Desculpa, quebrei tudo aqui. Mas é até bom, que na próxima vez fala, cortou de novo? Fala, cortei. É prestação. É porque o cabeleireiro não pode ficar muito tempo, né, na sua É, casa. 20 Ele minutos corta só o de- teco, vai de- embora, aí depois ele vai... Foi. E aí, não, eu tô cortando em prestações até para me decidir, o que eu faço? Mas sabe, essa semana eu lembrei de quando eu era criança, e eu já mudei de cidades várias vezes, e eu lembro que algo essa semana me fez lembrar isso. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, aqui é energia 110, eu mudei para o estado do Maranhão e lá era 220. Eu não sabia, criança, levei meu videogamezinho pequeno, chegando lá de 100 amigos, não conhecia ninguém ainda, então só tinha aquilo. Cheguei na cidade, a primeira coisa que eu fiz foi tentar ligar a televisão, liguei tudo, e a televisão era bivolt, eu não sabia que existia bivolt, era criança. E liguei meu videogame, e não funcionava. Então daqui a pouco eu senti um cheiro de queimado, e eu corri para quem poderia entender, meu pai. Meu pai falou, filho, você queimou. Enfim, queimou ali, ele mandou arrumar, depois eu voltei, aconteceu uma outra situação, que eu peguei uma outra fonte para tentar ligar, e fui por lá. E era 110 também, enquanto a outra fonte não ficava pronta, depois que ele mandou arrumar. Então eu queimei a segunda fonte, e aí eu senti o mesmo cheiro de queimado, eu tive as mesmas sensações, deu ruim. Só que em algum momento eu parei, e eu esperei meu pai chegar, porque ele sabia do assunto, e eu passei algumas horas e eu tentei ligar de novo. Então meu pai chegou, constatou que estava realmente queimado, e no outro dia, sei lá, não dava para ele levar para arrumar, e eu quis insistir, e eu pus de novo. Só que por um motivo que eu não entendo, funcionou. Então meu pai me viu aquilo funcionando e falou, o que aconteceu? Eu falei, funcionou, não sei, funcionou. E eu lembro que quando era criança, eu não queria nem saber as respostas, o porquê funcionou. Eu simplesmente queria curtir. Então funcionou, vou jogar. E depois que, essa semana o que me fez lembrar isso é que às vezes acontecem fontes queimadas e que de repente passam a funcionar e a gente quer saber o porquê que está funcionando. Por quê? E quando a gente quer saber o porquê das coisas, a gente deixa de, curtir a obra consumada. E me fez eu refletir essa semana, quantas coisas não tem uma explicação, mas a gente está vivendo as coisas boas e a gente ainda quer entender o porquê que essas coisas estão acontecendo. E o que me faz refletir é que, cara, de verdade, se eu não tenho resposta, tudo bem, eu só sei que vamos curtir isso, vamos ver o quanto bom é isso, entendeu? É aquela coisa da criança, simplicidade da criança de não querer saber as respostas, mas simplesmente falar, uau, está funcionando e o que me interessa é que está funcionando. Sabe aquela coisa? Quando a gente parece que às vezes a gente se torna muito adulto para querer entender o porquê que ainda está funcionando, que não era para funcionar. Por que está dando certo? Não era para dar certo. E a gente se torna talvez muito adulto querendo ter respostas, sendo que uma criança nem está nem aí para essas respostas. É incrível, né? Como que a bondade de Deus, ela é mais do que nos responder um questionamento, né? Ela foi feita para ser experimentada. Experimentada. Né? Nós nascemos para experimentar a bondade de Deus. Eu acho que com isso tudo, também a gente volta a fazer até a oração mais simples que até uma criança de 3, 4 anos faria, como por exemplo acordar e falar, Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro. Que aí entra muito no que eu te falou. Eu não fico me perguntando como que funciona toda a coisa do ar chegar até os meus pulmões. Não, eu só respiro. E eu falo, Senhor, obrigado por esse ar que eu respiro. Então, talvez a gente vai voltar a enxergar algumas coisas que são tão simples que antes a gente passava batido. Então, você acordar e poder respirar fundo e falar, Jesus, obrigado por esse ar. Obrigado pelos meus pulmões estarem aqui produzindo vida dentro de mim, né? Levando oxigênio para o meu cérebro, para o meu coração. Então, essas coisas tão simples que às vezes passam batido, agora a gente está tendo tempo de olhar para isso e entender a importância do que é realmente importante, né? do que mais importa, né? E uma coisa que é interessante... Eu tô conseguindo ter tempo agora de ser mais legal com a atendente do Eletropaulo, quando eu ligo lá.
atendente da Vivo ali, fico trocando uma ideia. Ter tempo para poder... Fala, ó, Jesus te ama, minha irmã. E sabe o que é legal nisso aqui? A gente também não deixa de curtir achando que a fonte vai queimar. Em qualquer momento pode queimar. Simplesmente a gente nem pensa nisso, a gente simplesmente curte, entendeu? Eu estou falando essa palavra curtir no sentido do Thiago criança ainda, que curtia o videogame funcionando, sabe? A gente vive e nem espera que a fonte E mais, dê problema. nem se lembrava que a fonte tinha queimado. Nem lembra. Ele só nem vê lembra. dali pra frente e bora. Justamente. A verdade é que uma criança ela faz de tudo uma brincadeira, independente do que ela tem e de onde ela está. Se ela está em casa, ela começa a pular no sofá e brinca que no chão é lava. Tudo a criança dá um jeito de brincar. Faz uma latinha de bola. Exatamente, tem uma caixa. É aquela velha história, né? Você der um boneco para a criança, tem grande chance dela brincar com a caixa e não com o boneco. Por quê? Porque para ela não importa o que ela tem, onde ela está. Importa como ela vive. Importa que é uma natureza dela viver brincando, né? Então a gente quer... Realmente a gente já foi bem rapidinho, a gente conversando aqui, enfim, falando as boas notícias, mensageiros da esperança, mas a gente quer lembrar você, inspirar você agora para, assim como Paulo, em um determinado momento ele estava preso, né? Essa história para mim é muito louca, porque ele estava preso, né? E a Bíblia diz que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então o motivo de nós inspirarmos vocês aqui com boas notícias, com esperança, é para vocês lembrarem que assim como Paulo em um momento de prisão, ele olha e fala assim, peraí, tá tudo bem, porque eu estando preso aqui, vão saber o motivo da minha prisão e vão conhecer assim Jesus. A verdade é que a nossa boca, ela sempre vai falar aquilo que o nosso coração está cheio. Então, enchendo o seu coração de esperança nesse momento, enchendo o seu coração de Jesus nesse momento, certamente da sua boca só sairá esperança. Da sua boca, ainda que venha uma má notícia, essa má notícia vai se transformar numa boa notícia